Oi pessoal, eu sou a professora Paula, professora da Escola Estadual Dona Esperança de Oliveira Saavedra, e hoje eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o trabalho na nossa vida. Esse conteúdo faz parte do livro APS de Ciências Interdisciplinar do terceiro ano do ensino fundamental, que é o livro que a gente utiliza. Então esse é o livro APS, né? O livro que nós utilizamos na nossa escola. Esse livro, só lembrando, ele está totalmente alinhado à BNCC. E o conteúdo que a gente vai falar hoje, ele tá entre as páginas 107 a 113. E fora esse livro, eu também estou utilizando um material complementar que eu pesquisei. Então a gente vai começar falando sobre o trabalho na nossa vida. Bom, para começar, a gente tem que deixar bem claro que o trabalho é um direito do cidadão, certo? E o trabalho, ele já foi tema de vários artistas em suas obras. Eu trouxe para vocês uma obra de arte muito conhecida que se chama Operários, da Tarsila do Amaral. Então aí a gente vê várias imagens, vários rostos, né, de várias pessoas, uma diferente da outra, e ao fundo a gente consegue visualizar como se fosse uma fábrica, né? E aí a Tarsila representou esses operários, representando toda a classe operária, toda a classe trabalhadora. Bom, a gente vai começar fazendo a leitura de um texto que chama O Trabalho na Minha Família, que vai falar um pouquinho sobre os tipos diferentes de trabalho. Então vamos lá. Meu nome é Carlos, eu tenho 8 anos e faço o terceiro ano do ensino fundamental. Eu moro com meus pais e avós maternos. O meu pai é dentista. No trabalho, ele cuida dos dentes dos pacientes, ajudando para que não fiquem doentes. A minha mãe é corretora de imóveis. Ela vende e aluga casas e apartamentos para as pessoas. Os meus avós são aposentados, porque eles já estão idosos. Mas quando trabalhavam, o meu avô me disse que ele era agricultor. Então, ele quem plantava e colhia boa parte dos alimentos que a nossa família consumia. Já minha avó era professora. Ela trabalhava na mesma escola em que eu estudo hoje. E lá, todos que conviveram com a minha avó lembram dela com alegria. Eu ainda não sei o que serei no futuro, mas espero que o meu trabalho possa ajudar inúmeras pessoas. O meu pai diz que trabalhar é muito importante para a nossa vida e que devemos fazer aquilo que gostamos e nos sentimos bem. Bom, esse texto, eu não sei quem é o autor dele, mas eu retirei ele do site da revista Nova Escola. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse texto. Aí esse texto ele fala de várias profissões, né? Que profissões que tá falando aí nesse texto? Isso, muito bem, gente. Ele tá falando sobre o dentista, sobre o professor, sobre agricultor, corretora de imóveis, que são as profissões dos familiares do Carlos. E o Carlos ainda não sabe qual é a profissão que ele vai ter no futuro dele. Mas escolher uma profissão para o futuro é uma coisa muito importante, não é? Porque é o que vai direcionar toda a vida de vocês. Então a gente tem que escolher aquilo que faz bem a gente, aquilo que a gente gosta, né? A gente tem que escolher primeiro pensando no nosso prazer pessoal. Muita gente fala assim: ah, eu quero ser aquilo que dá mais dinheiro, eu quero ser rico, eu vou escolher uma profissão que me deixe rico. Mas não adianta nada você escolher uma profissão pensando nisso. Porque se você não fizer aquilo que você gosta, você não vai ter sucesso, não é mesmo? Bom, agora a gente vai falar sobre os diferentes tipos de trabalho. Quando a gente fala de diferentes tipos de trabalho humano, a gente está falando das diferentes profissões. Então vamos ver quais são essas diferentes profissões. Olha lá, a gente tem um artista, temos um radialista, uma policial, um juiz de direito, uma enfermeira, uma fotógrafa, um construtor, uma florista e um professor de educação física. Bom,
Aí a gente tem vários tipos de trabalho diferente que são executados por vários tipos de profissionais diferentes, certo? Todas são profissões e são trabalhos que foram mudando ao longo do tempo, né? Nem sempre o fotógrafo ele usava esse mesmo equipamento que ele usa nos dias de hoje. Antigamente ele usava um equipamento totalmente diferente do que ele usa nos dias de hoje. E as profissões, elas foram se construindo e se modificando com o passar dos anos, né? O trabalho, ele era dividido antigamente nos dias de hoje, né? O trabalho ele era dividido em grupos, em diferentes grupos, e cada grupo realizava uma tarefa diferente. Hoje, nos dias de hoje, o trabalho continua sendo dividido e cada pessoa dentro da sociedade realiza o seu trabalho. E qual é a importância do trabalho dos diversos tipos de profissional? Bom, se a gente for parar para pensar nesse momento que a gente está vivendo nos dias de hoje, então qual é a importância, por exemplo, do médico no momento que a gente está vivendo nos dias de hoje? Será que ele é importante? Que outro profissional seria importante nos dias de hoje? Qual é a importância dele? Será que toda profissão é importante? Ou será que tem aquela que é menos importante que a outra? Claro que não, né? Todas têm a sua importância, cada uma num grau de importância diferente, mas todas elas são importantes. Imagina se a gente vivesse num lugar que não tivesse médico, ou se a gente vivesse num lugar que não tivesse professor, ou se a gente vivesse num lugar que não tivesse coletor de lixo. Imagina a sujeira que seria. Então todas as profissões são diferentes, são importantes, assim como todos os profissionais. Então, vamos lá. Já pararam para pensar sobre isso? Então, nos dias de hoje, olha a importância que tem um cientista. É ele que está buscando a cura e a vacina para essa doença, para essa pandemia que nós estamos enfrentando. O médico está ajudando todas as pessoas que estão ficando doentes, estão buscando aí as melhores alternativas, os melhores tratamentos. E eu tenho certeza que muita gente parou para pensar um pouquinho no real papel do professor, porque não está sendo nada fácil estudar sem a nossa presença, não é mesmo? A gente está tendo que se reinventar do lado de cá e vocês estão sofrendo aí sem a nossa parceria de todo dia. Então todas as profissões são importantes, claro, de maneiras diferentes. Então o trabalho do cientista é tão importante quanto o trabalho do professor, quanto o trabalho do coletor, quanto o trabalho de uma diarista. Todas as profissões são importantes dentro da tarefa que eles realizam. Bom, as profissões elas podem ser agrupadas em diferentes setores da economia. Como assim, em diferentes setores da economia? A gente tem 3 setores, o primário, o secundário e o terciário. No setor, o que é o setor primário? O setor primário é aquele que vai produzir a matéria-prima. Então, por exemplo, quem trabalha no setor primário? Os agricultores, os pecuaristas. Então, é quem colhe as plantações para que o alimento chegue na nossa mesa, certo? Setor secundário são as indústrias, né? Um exemplo são as indústrias. Então, por exemplo, lá no setor primário, colheram o arroz. No setor secundário, esse arroz foi para a indústria, ele foi descascado, ele foi embalado. No setor terciário, ele chegou no supermercado, né? E aí a gente tem os trabalhadores desse supermercado que lidam diretamente com o público. Então as profissões elas se agrupam nesses 3 setores. Então a gente tem os trabalhadores do setor primário, que são os que trabalham lá na produção da matéria-prima, que é o que vai dar origem ao produto. A gente tem o setor secundário, que é o que vai produzir o produto, e o setor terciário, que é aquele que
lida diretamente com o consumidor. É quem vai vender ou é quem vai atender, por exemplo, um dentista, um enfermeiro, um médico, um vendedor de supermercado, de loja. Essas pessoas fazem parte do setor terciário. Então vamos lá. Será que sempre existiram as profissões que existem hoje? Será que elas sempre foram da mesma maneira como elas são hoje? Acho que não, hein, gente? Então eu trouxe para vocês um exemplo. Olha essa imagem. Por incrível que pareça, essa imagem representa um dentista. Então, hoje em dia não tem nada a ver com isso, mas olha só, a gente tem uma moça, né, segurando a cabeça do paciente enquanto o dentista tá tentando aí manipular ou puxar ou retirar o dente do paciente. Dá uma olhada na situação do cara que tá sentado na cadeira. Coitado, na certa ele não deve nem ter tomado anestesia, tá sendo tudo a sangue frio, né? E aí a gente tem o dentista nos dias de hoje. Então olha a diferença da tecnologia. Com o avanço da tecnologia, a profissão se modernizou, né? Os equipamentos se modernizaram e aí isso facilitou o quê? A nossa vida. As profissões podem se modificar porque as pessoas adquirem novos costumes ou são desenvolvidas outras maneiras de fazer as tarefas. Então a gente tem aí, alguém sabe o que é isso por um acaso? A gente tem um leiteiro. Então lá mais ou menos na década de 20, lá pelos anos de 1920, era muito comum os leites serem entregues na porta das casas por um leiteiro. Isso não é comum nos dias de hoje, né? Se a gente quer um leite, a gente vai lá no supermercado, compra uma caixinha, a gente vai na padaria, compra um saquinho, porque a gente também tem leite de saquinho, que são os leites tipo C. Então não passa mais o leiteiro buzinando ou entregando leite na porta da nossa casa como era antigamente. E nós temos aí também, olha essa imagem, que bacana, um acendedor de lampiões. Então antigamente a gente não tinha energia elétrica. Então para que as ruas fossem iluminadas, tinha uma pessoa que era responsável de acender os lampiões. É claro que aí nessa imagem ele está acendendo uma vela, os lampiões não eram à base de vela, né? Eles eram à base de querosene, ele ia lá, acendia a chama que era abastecida por querosene, não por vela, como está mostrando aí essa imagem que foi tirada de uma charge. Só que são profissões que não existem mais, né? O leiteiro é uma profissão que deixou de existir, porque a gente agora tem o leite industrializado, né? Que a gente compra no mercado. E o acendedor de lâmpadas, de lampiões, não existe mais porque hoje a gente tem a energia elétrica, ainda bem, né? Porque senão vocês nem estariam me vendo e eu nem poderia estar falando sobre isso com vocês aqui. Olha só isso que bacana. Essas são as profissões. Eu acabei de falar com vocês sobre as profissões do passado. E aí eu comecei a pesquisar sobre as profissões do futuro. Eu encontrei um monte de coisa bacana e encontrei uma lista com 20 profissões. Claro, eu não vou falar sobre todas elas, mas em cada partezinha aqui eu vou escolher uma delas para falar para vocês. Então aqui nessa primeira parte, eu vou falar com vocês sobre o tutor de curiosidade, que vai ser uma pessoa que vai ser como se fosse um conselheiro que vai ser responsável por fornecer inspiração para despertar curiosidade e que ensine a arte da descoberta. Então essa profissão vai ser responsável por inspirar as pessoas a se tornarem mais curiosas e assim conseguirem desenvolver melhor a sua criatividade. Olha que interessante essa profissão aí do futuro. A gente também vai ter aí, essa eu achei muito bacana. Olha só, um faz tudo 3D, que vai ser um especialista em impressão 3D, que vai fabricar tudo que uma pessoa precisa. Hoje a gente tem máquinas impressoras 3D que fabricam, por exemplo, próteses. Eu fiquei sabendo que tem impressoras 3D que fabricam até alimentos, né? Olha só, faz tudo 3D. Que profissão diferente. Não dá para acreditar, né, gente?
A gente vai ter também aí um consultor de novas habilidades, que vai ser um profissional que vai ajudar o cliente dele a desenvolver ou adquirir novas habilidades para ocupar um cargo melhor na empresa que ele trabalha. Então, esse consultor de novas habilidades, ele vai ser responsável de ajudar a pessoa para quem ele trabalha a fazer ela descobrir uma nova habilidade que ela não tenha, que ela ainda não tenha percebido que ela tenha, para que ela tenha um salário melhor ou para que ela consiga uma melhor posição dentro da empresa que ela já trabalha. E por último, essa eu achei tão legal, condutor de drones. A gente vai ter aí profissionais que vão ser formados com a função, né, de guiar drones. Lembrando, né, o drone não é tripulado. Então, olha que bacana. A gente vai ter até que se preparar para isso. A gente não, né? Quem tiver interesse aí em seguir essa profissão. Bom, então eu deixei aí algumas profissões para vocês se inspirarem para o futuro. Claro, tem muitas outras, outras muito diferentes dessa que vocês vão poder acompanhar. E ficamos por aqui. Até a próxima. Logo a gente se vê. Tchau, tchau, pessoal.